a voz de Deus. Vamos ouvir a palavra. Vamos abrir a Bíblia, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5:19. O tema da mensagem que Deus traz à igreja nessa noite é: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E diz assim a palavra do apóstolo São Paulo: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então vamos orar a Deus, para que o Espírito fale ao nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, autor e consumador da fé. Tu és o bom pastor que nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Estávamos neste mundo perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas um dia o teu amor, a tua misericórdia, a tua justiça nos alcançou e nos trouxe outra vez de volta para o aprisco. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo através da tua palavra. E hoje nós estamos aqui reconciliados, outra vez de volta ao concílio de Deus, a igreja. A igreja é o concílio do Pai aqui na terra. Um dia estivemos no concílio de Deus nos céus, no século passado, quando éramos apenas espíritos angelicais, quando ainda não havíamos sido revestidos de pele, de carne, de ossos, de tendões. Não tínhamos ainda este corpo de carne. Mas agora estamos aqui no concílio de Deus na terra. E aqui nós ouvimos a tua voz. Aqui nós aprendemos, Senhor, a tua verdade. Nos edificamos e servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Que nesta noite de domingo, meu Senhor, nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento. Nós possamos alimentar o nosso espírito com um alimento sólido, com a palavra da verdade, a única capaz de dar herança, Paulo diz, a única capaz de edificar a vida. Fala-nos, ó Espírito Santo, fala ao nosso coração, fala à tua igreja, fala ao teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo santo, povo que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. É muito curioso essa epístola de Paulo aos Gálatas, porque nesta igreja da Galácia estava acontecendo uma coisa muito importante e que estava trazendo sérios prejuízos à igreja, sérios prejuízos ao povo de Deus. Por que Paulo de repente escreve essa epístola e Paulo começa a usar expressões e mostrar à igreja de Jesus que há tipos de comportamento que não pode existir na vida de um filho de Deus? Você vê que Paulo faz uma lista aqui e ele diz: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus, ou seja, não herdarão a vida eterna, não terão direito a uma vida com Deus. No texto grego original, este verbo aqui, praticar, não praticam, ele está no particípio presente. O que significa um verbo no particípio presente? Significa que ele está indicando uma ação contínua, uma ação constante, aquela coisa que a pessoa faz e que não cessa nunca de fazer. Então essas obras da carne aqui
É algo que faz parte da natureza do indivíduo, que não pertence à semente da salvação, que não pertence à descendência de Deus. Faz parte daquelas pessoas que são descendentes do diabo, porque os filhos do diabo, meus irmãos, a Bíblia diz, eles nascem e morrem praticando essas coisas aqui. Nós, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, nós nascemos mortos em delitos e pecados. Durante um período da nossa existência humana, nós estávamos nos meios dos filhos do diabo, nós praticávamos também tudo isto aqui que Paulo relaciona, mas teve um dia que Deus, de uma forma sobrenatural, Ele nos resgatou das trevas, Ele nos transportou, a Bíblia diz, para a sua luz, para o reino do Filho do seu amor, e Ele nos fez novas criaturas. E é isso que nós precisamos entender. Por que Paulo escreveu estas palavras tão duras para a igreja dos Gálatas? Porque a igreja da Galácia, ela havia sido contaminada por um falso evangelho. Se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 1 dos Gálatas, volte aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Pastor, mas existe outro evangelho? Não, não existe outro evangelho, só existe um evangelho. E este evangelho único foi revelado a Pedro. Pedro recebeu o evangelho. Ah, não foi Pedro? Então foi revelado a quem? A Paulo. O evangelho para a igreja de Jesus, o evangelho que gera santidade, que gera agiasmo, que traz um equilíbrio de vida espiritual, foi revelado ao apóstolo Paulo. E Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Quem recebeu o evangelho não foi Mateus, Marco, Lucas e João. Mateus, Marco, Lucas e João são livros que trazem o relato do ministério terreno de Jesus, as curas, os milagres, alguns ensinamentos, o Cristo judaico. Agora o evangelho para a igreja, a palavra de Deus para a igreja, foi dado a Paulo, está nas suas 14 epístolas. Então Paulo já havia pregado para esta igreja o evangelho da graça de Deus, e de repente alguns indivíduos se introduziram na igreja. Quando Paulo saiu para fazer as suas andanças, fazer o seu trabalho missionário, então entrou a turma lá da lei e começou a deturpar aquilo que Paulo havia pregado. Então ele disse: o qual não é outro, veja, não há outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer que há pessoas que querem perturbar a igreja, que querem perturbar o povo de Deus. Qual é a maneira que eles usam para perturbar o povo de Deus? Pervertendo o evangelho de Cristo, trazendo para a igreja um ensinamento contrário à verdade da Bíblia. Isso hoje também acontece, meus irmãos. Há muitos que perturbam o povo de Deus, querendo perverter o evangelho de Cristo, querem perverter o evangelho de Cristo, querem perverter a verdade divina. Mas Paulo disse assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Quer dizer que, seja quem for neste mundo, ainda que seja um anjo de Deus. Olha, Paulo foi aos extremos. Paulo disse: olha, mesmo que venha um anjo de Deus e vos pregue evangelho que vá além deste que eu tenho pregado, considere esta pessoa maldita. Se alguém vem de lá e prega um evangelho que diz que você não é um predestinado, que diz que predestinação é heresia, que é do diabo, que o homem tem livre-arbítrio, se alguém vem de lá e prega um evangelho que diz que você tem que pagar o preço, tem que fazer sacrifício, Paulo diz: considere maldito, porque não é este o evangelho que Jesus me mandou pregar. No versículo 9 ele diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Veja, meus irmãos, quando um outro evangelho, quando um evangelho pervertido é pregado, o que acontece? Ele traz sérias complicações para a igreja, ele traz sérios problemas para o povo de Deus. Então, nesta igreja aqui da Galácia, essa igreja havia sido contaminada por este falso evangelho, e estas pessoas que pregavam o falso evangelho, elas estavam induzindo o povo de Deus a praticarem coisas profanas e abomináveis, porque eles mesmos praticavam essas coisas. Esses falsos pregadores,
Esses homens ímpios, perversos e maus, eles praticavam coisas que Deus abominava, e mesmo assim eles se diziam pessoas de Deus, pessoas cristãos. Eles eram falsos cristãos, eles eram pessoas hipócritas, pessoas que falavam muito de fé, falavam do Espírito Santo, falavam de Jesus, mas que viviam praticando todas essas coisas aqui que Paulo relaciona. Este era o problema. Agora eu pergunto, será que este mesmo tipo de pessoas não são encontradas hoje dentro da igreja de Jesus? Será que nós não encontramos situação semelhante a esta aqui? Falam de Jesus, falam de fé, falam do Espírito Santo, mas praticam as obras da carne. Paulo disse, olha, se alguém pratica as obras da carne, não herdará o reino dos céus. Não herdará o reino dos céus. Ele disse, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. O que é esta prostituição aqui que Paulo se refere? É a prostituição sexual, que todos nós conhecemos, não precisa falar sobre isto. Todo mundo sabe o que é viver em prostituição. É quando o sexo é praticado antes do casamento, fora do casamento, né? Então, toda a sorte de prostituição sexual, mas é também a prostituição espiritual. É a idolatria, é o paganismo, é o misticismo. A pessoa fala de fé, a pessoa fala de Jesus, a pessoa fala do Espírito Santo, mas está lá com uma imagem de um santo católico, está lá segurando uma rosa ungida, uma arruda na orelha, que diz que é para afastar o demônio, para afastar o diabo. Isso é prostituição espiritual. É quando se mistura a lei com a graça. É quando você está agarrado ao Cristo que ressuscitou, mas você também está agarrado ao Cristo morto, ao Cristo nos dias da sua carne. Isso é prostituição espiritual. Paulo disse, não herdarão a vida eterna. Não terão direito à vida eterna os que tais coisas praticam. Paulo diz assim, vocês acham que uma pessoa impura pode herdar a vida eterna? Foi a segunda obra da carne que ele citou aqui, impureza. Nunca, ele disse, não pode. O homossexual, a lésbica, aquela pessoa de pensamentos impuros, aquela pessoa que vive envolvida com coisas diabólicas, né? Aquela pessoa que a cabeça parece que é cheia de sexo, tudo dela é sexo, 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 sexo. Ela só se volta para sexo. É aquela pessoa que vive com palavras profanas, palavrão, e revista pornográfica, e filme de pornografia. Paulo disse, olha, os impuros não herdarão a vida eterna, não terão direito ao reino dos céus. Quem pratica lascívia, o que é lascívia, pastor? É aquela licenciosidade, é aquela sexualidade exagerada, meu irmão. Às vezes essa lascívia aqui se manifesta até na maneira da pessoa se vestir. Até a maneira da pessoa se vestir, você vê que tem lascívia naquela maneira. Uma mulher que se veste de uma maneira provocante, a sensualidade exagerada, sabe como é que é? Aquela roupa justa, provocante, aquele decote exagerado, aquela coisa que chama a atenção, como se fosse uma mercadoria sendo oferecida ao mundo. Isto é lascívia também. Às vezes esta lascívia se manifesta até no olhar da pessoa. Tem pessoas que têm um olhar malicioso, aquele olhar cheio de sensualidade. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, até no olhar. Você olha, sabe aquele olhar perigoso? Você entende o que eu estou falando, não entende? Isto é lascívia. Às vezes a lascívia se manifesta numa conduta pessoal. Eu já falei aqui, eu fiquei estarrecido, eu vi na televisão a Gretchen dando uma entrevista e perguntaram assim, mas você é crente de verdade? Ela, sou. Você é crente? Ela, sou crente. Vem cá, e não tem problema você pousar nua para a revista Playboy? E ela disse, não, eu antes pousava quando eu estava com o diabo, eu agora pouso com Jesus. Você vê? Depois disse, mas e o teu problema de casamento? Disse que você já vai para o sexto marido. Ela disse, não, eu já vou para o sexto marido e vou continuar até eu encontrar a pessoa certa. Se eu chegar a 1000 é problema meu, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Então a igreja de Jesus está cheia de pessoas com esse tipo de comportamento. E como a igreja não tem o conhecimento da palavra, ela considera todo esse tipo de pessoas como sendo pessoas de Deus. Hoje na igreja de Jesus, para a igreja hoje, o que prova se uma pessoa é de Deus ou não é de Deus, é se batizou nas águas.
Se batizou em água, é crente. Já batizou em água, é uma pessoa de Deus. O irmão ali é crente, já batizou nas águas. O batismo nas águas é que prova para a igreja se a pessoa é de Deus. A Bíblia diz que não. Paulo disse, não são as obras da lei. Não é batismo em água, não é o fato de fazer jejum, não é o fato de fazer uma vigília, não é o fato de subir os montes, não é porque a pessoa fica de joelho orando que prova que ela é de Deus. O que prova se uma pessoa é de Deus ou se não é de Deus é exatamente isto aqui que eu estou te mostrando. Enquanto o homem está na carne, enquanto ele ainda não está reconciliado com Deus, o homem, na sua totalidade, ele é um idólatra. Enquanto Deus não o chamou, enquanto ele não tem o Espírito de Deus na sua vida, ele crê em ídolos, ele crê em objetos, ele crê em sal, ele crê em vela, ele crê em arruda, ele crê numa água benta, ele crê num copo com água ungido posto na frente do rádio. E todas essas coisas eram o quê? Eram práticas pagãs. Tudo isso é oriundo do paganismo. Agora, depois que a pessoa está em Cristo, uma vez que ela está reconciliada com Deus, não pode mais existir essas coisas aqui na sua vida. Não pode, não há possibilidade. Uma pessoa cristã, uma pessoa nascida de novo, ela não se envolve mais com esse tipo de coisa, com idolatria. Então Paulo disse, olha igreja, quem pratica feitiçaria nunca vai herdar a vida eterna. Esta feitiçaria aqui não é só umbanda, candomblé, não é só a coisa lá da mãe de Ná, não. Você vê que Paulo está se dirigindo a quem? A igreja. Ele está falando com a igreja, está falando com pessoas que estão dentro da igreja, dentro de um templo, como eu estou falando com você agora. Paulo não estava falando com pessoas que estavam na rua, frequentando macumba, não, Paulo estava falando com pessoas dentro da igreja. Por exemplo, quando alguém manda a pessoa colocar uma imagem de um santo qualquer aí, e colocar um copo com água e uma vela acesa, e diz que aquela imagem com um copo com água na frente, uma vela acesa, traz proteção para o comércio. Você já viu isso às vezes nas padarias, nos armazéns? Coloca lá uma imagenzinha, uma vela acesa, um copo com água. Eu não sei que santo é aquele, mas diz que quando faz isso, traz uma proteção para aquele estabelecimento comercial. Isto é feitiçaria. Eu estava ouvindo há um tempo atrás, há uns meses atrás, no rádio do meu carro, quase nunca eu faço isso. De vez em quando eu faço, e às vezes minha esposa nem gosta, tira disso aí, não aguento mais ouvir essas coisas. Mas de vez em quando eu ponho, porque eu preciso ouvir, eu preciso saber o que é que essa raça está fazendo aí fora. E havia um pregador de uma dessas seitas aí de corrente, e ele estava no rádio e dizia, olha, nós vamos ter uma campanha maravilhosa, e você vai trazer no dia tal uma mecha do cabelo de uma pessoa da sua família que está problemática. Você vai trazer, você vai colocar dentro do envelope uma mecha do cabelo, e nós vamos queimar esse cabelo, e a pessoa vai ser liberta do diabo. O que é isto, pastor? Feitiçaria. Isso é feitiçaria. O povo de Deus imagina que feitiçaria é a umbanda, o candomblé. Não, é feitiçaria também, mas existe muita feitiçaria hoje sendo feita em nome de Jesus. E o povo de Deus é enganado, era o que estava acontecendo aqui nesta igreja. Paulo diz, não pode uma pessoa que é de Deus praticar inimizades. Pessoas que estão sempre destilando ódio, são aquelas pessoas, meus irmãos, que têm sempre uma disposição natural para cultivar inimizades. Como é que é possível, dentro às vezes de uma mesma denominação, na mesma igreja, haver pessoas inimigas? Me responda isto. Como é que é possível isto? Como é que é possível pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo, um diz que tem o Espírito Santo, o outro diz que tem o Espírito Santo, e de repente um fica inimigo do outro? Paulo diz, não é possível, isso aqui não existe dentro do povo de Deus. Isso aqui não faz parte da vida dos eleitos de Deus. As porfias é aquela disposição mental que muitas pessoas têm para questionar a palavra, para discutir contra aquilo que é pregado do altar da igreja. Isto é porfia. Não sei se você já percebeu, mas às vezes no meio de 1000 pessoas aparecem 2 ou 3 ou 4 que estão sempre querendo questionar alguma coisa. Já observou isso?
Estão sempre querendo questionar, estão sempre querendo duvidar. Oh, não pode ter igreja. Não, eu acho que não tem que ter igreja. Eu acho que a igreja tem que ser igreja em casa. Eu acho que igreja em qualquer lugar. Não precisa congregar. Oh, não precisa dar ofertas. Não precisa ser fiel a Deus nos dízimos. Oh, eu não concordo do pastor pedir oferta para pagar a despesa da igreja da maneira que ele tem pedido. Você já notou isso? Isso são porfias. Paulo disse, olha, quem pratica esse tipo de coisa não herdará o reino dos céus. Porque está indo contra a autoridade que Deus constituiu. O pastor é o quê? O anjo da igreja. Ou não é? Você não pode se levantar contra a autoridade de Deus. Quem é que se levanta contra a autoridade de Deus? Os filhos do diabo. Por isso que você vê que são sempre 2 ou 3 pessoas. No meio de uma multidão se levantam 2 ou 3 e começam a criar problemas. Depois ele disse ciúmes. O que é esse ciúme aqui, pastor? Irmãos, esse ciúme aqui é aquele sentimento egoísta que por vezes domina as pessoas. É aquele sentimento que visa somente satisfazer os desejos pessoais da pessoa. Isso aqui não é uma coisa de Deus. É uma coisa que surge dentro da pessoa sempre para causar o mal ao próximo, não o bem. Tem gente que é muito ciumenta. Tem gente que sente ciúme do pastor. Se alguém se aproxima do pastor, ela já fica muito ciumada, ela já não gosta, ela já fica criando problemas. Será que é porque ela gosta muito do pastor? Não. Normalmente, meus irmãos, quando a pessoa tem esse tipo de ciúme, ela está visando resguardar os seus interesses. Não é porque ela gosta do pastor, não, é porque ela está incomodada com medo daquela pessoa que se aproximou do pastor, que venha, sabe, a usufruir de coisas que ela que quer usufruir. Esta é a verdade. Um marido cristão ou uma esposa cristã não pode ter ciúmes um do outro. O mundo ímpio aí fora diz, o ciúme é o tempero do amor. Isto é mentira. O ciúme é a desgraça do amor. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. É isso que está na palavra. Mas Satanás, a voz do engano, a voz do engodo, diz, não, o ciúme é o tempero do amor. Não pode haver ciúmes. Se há amor, não há ciúmes. Porque a palavra de Deus não mente. O amor não arde em ciúmes. Se há amor, a confiança mútua. As pessoas confiam umas nas outras porque existe amor. Então não pode haver ciúme. Um marido cristão não pode ter ciúme da esposa. A esposa cristã não pode ter ciúme do marido. Essa coisa de, eu não gosto de ver meu marido conversando com nenhuma mulher. Por quê? E às vezes está conversando com homem, pode ser homossexual. Mas não é verdade ou não é? Não gosto de ver a minha esposa conversando com homem. E às vezes está conversando com a mulher e é uma sapatão. Calça 54, bico largo. E aí como é que fica? Você vê que são coisas que não têm coerência, são incoerentes, estão completamente incoerentes. Então o amor não arde ciúme. Diga, o amor não arde ciúmes. Agora Paulo diz que as obras da carne, dentre as obras da carne, há uma que ele diz é a ira. Que ira é esta aqui? Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer que há uma ira que Deus permite, que é uma ira santa, aquela ira que Jesus teve muitas das vezes. Mas há uma ira que não procede de Deus, que é maligna, é aquela pessoa explosiva, é aquela pessoa que tem um temperamento mau, é aquela pessoa que é vingativa, é aquela pessoa que ofende, que xinga. É um sentimento, meus irmãos, que surge em algumas pessoas, impulsionado por uma fúria de Satanás. Esta é a ira que Paulo diz, isso aí não procede de Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus, sabe aquela coisa, sabe, diabólica, de vingança, de querer arrancar o pescoço do outro e beber o sangue. Não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Está dentro da igreja, mas se alguém pisa no calo dele, olha, o mundo vem abaixo, eu sangro, eu vou te sangrar, eu vou arrancar o teu pescoço fora. E quando vocês, mas não pode, irmão, que atitude é essa? O negócio é o seguinte, pastor, sou crente há 50 anos, mas tem uma coisa que Deus nunca mudou, foi essa minha maneira de ser. Quando alguém me contraria, pastor, olha, eu rodo a baiana. Paulo disse, é? Pois esse que roda a baiana não herdará o reino dos céus. Você vai rodar a baiana lá no inferno, não no céu, meu irmão. Não pode. Esta pessoa não é nascida de novo, esta pessoa não tem o Espírito de Deus. Você está compreendendo isto?
Porque a preocupação do apóstolo Paulo, meus irmãos, é que a igreja da Galácia estava sendo invadida por pessoas que tinham esse tipo de comportamento. E qual era a consequência? Estava influenciando o povo de Deus. Ora, se você está dentro de uma igreja, você vê pessoas com atitudes erradas, e ninguém toma providência, o que você vai imaginar? Que aquelas atitudes erradas são permissíveis, que é uma coisa normal. Como é que a igreja evangélica tem tratado esse problema aqui hoje? Quando você vê uma pessoa dentro da igreja de Jesus praticando essas obras da carne, o que a igreja diz? Não, o irmão é crente, aqui é um crente carnal. Arranjaram uma maneira de aceitar a pessoa como crente, disseram, não, ele é crente, é que ele é crente carnal. A minha Bíblia diz que não é crente. A minha Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Quem é que não herda o reino dos céus? Os filhos do diabo. Depois ele disse as discórdias. Pessoas estão sempre criando partido dentro da igreja, estão sempre levantando uma bandeira que vem a gerar controvérsia entre pessoas da mesma fé. Elas discordam do pastor, elas discordam da palavra, elas discordam disso, elas discordam daquilo, sabe? Estão sempre causando problemas, estão sempre levantando uma bandeira para causar divisões dentro da igreja. Paulo disse, olha, esses aí não herdarão o reino dos céus. Paulo estava dizendo, esses aí não pertencem à família de Deus. Esses aí nunca nasceram de novo. Estão dentro da igreja, foram batizados em águas, fazem jejum. Porque, irmão, fazer jejum qualquer um faz ou não faz. Batizar em água tem alguma dificuldade? Todo mundo pode batizar em água, qual o problema? Fazer uma vigília, ficar de 11 da noite às 6 da manhã, qualquer pessoa faz. Qualquer um pode fazer isso. E o sistema religioso decidiu dizer que crente é quem pratica essas coisas. A Bíblia diz, não, Senhor. Absolutamente não. Crente é quem não pratica essas coisas aqui. Dissensões. O que são as dissensões? São as rebeliões. São aquelas pessoas, meus irmãos, que vão criando situações que quebram a unidade da igreja. Paulo disse aos irmãos de Roma, esses tais não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre. São pessoas que visam os seus próprios interesses, estão sempre criando rebeliões, sempre criando situações que vão quebrando a unidade da igreja. Paulo disse, olha, quem tem esse tipo de comportamento, Paulo disse, não é de Deus, não vai herdar o reino, não é eleito, não é escolhido, não foi predestinado por Deus. Enquanto você está lá fora, enquanto você está morto em delitos e pecado, ok, tudo bem, isso é natural. As obras da carne, você está na carne, você não tem o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito de Deus não tornou você um novo homem, uma nova mulher. Mas uma vez que você adentrou a igreja, uma vez que você ouviu a palavra da verdade, a Bíblia diz que você é selado com o Santo Espírito da promessa. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo, se pratica isso aqui, é porque não tem Espírito Santo nenhum. Você pode ter o Espírito do Santo, mas o Espírito do Deus vivente, meu irmão, em absoluto não está na tua vida, não pode estar. As facções, toda pessoa que cria facções dentro do cristianismo, meu irmão, pode observar, ela sempre faz isso por motivos puramente egoístas. Observe que todas essas seitas que existem hoje aí, e que usam uma capa de igreja cristã, que põe o nome lá de igreja evangélica, que não são igreja evangélica, a minha Bíblia diz em Apocalipse, que são sinagoga de Satanás, que são morada de demônios. Observe que todas elas foram criadas por homens, que um dia estiveram dentro da igreja de Jesus. Um dia estiveram dentro da igreja, um dia se rebelaram, criaram uma facções, saíram e começaram a ensinar coisas estranhas e começaram a arrastar os discípulos atrás deles. O que Paulo, aliás, previu quando ele se reuniu com os pastores em Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, ele dizia, eu sei que depois da minha partida vão penetrar lobos vorazes no meio de vocês, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas e arrastarão os discípulos atrás deles. Quantas coisas pervertidas têm sido faladas? Você falar que um crente em Jesus
pode ser atingido por um demônio, isso é falar coisas pervertidas. Você ocupar um púlpito, usar um título de pastor e dizer, irmão, cuidado, que o diabo te leva para o inferno, isso é falar coisas pervertidas? Como é que o diabo vai levar um filho de Deus para o inferno, meu irmão? Não é possível isto. Jesus disse, das minhas mãos, ninguém os arrebatará. Ninguém, absolutamente ninguém. Não há esta possibilidade. Cuidado com a tua salvação, irmão. Olha, cuidado, muito cuidado, senão tu perde a salvação. Se Jesus voltar, tu vais ficar. Como é que perde salvação? Salvação não se perde. Salvo uma vez, salvo para sempre. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la. Ou não há de terminá-la? Ou vai deixar no meio do caminho, você entrega a tua própria sorte? Não vai. Então são coisas pervertidas. Venham fazer uma corrente de libertação. Como é que vai fazer corrente de libertação se a Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele nos libertou do império, ou não libertou? Olha só como Paulo previu que tudo isso aconteceria. Se levantarão homens falando coisas pervertidas e arrastarão os discípulos atrás dele. Veja quanta gente é arrastada por esses homens. Quantos filhos de Deus, meus irmãos, são enganados, são iludidos, porque não conhecem a palavra. Por isso que Paulo correu para a igreja da Galácia e disse, gente, calma, olha, isso aí é um falso evangelho. Esta gente está aqui dentro da igreja, praticando essas obras da carne, eles não são de Deus. Isso é uma pessoa, por exemplo, invejosa. Aliás, essa coisa aqui de inveja, meus irmãos, na minha opinião, é um dos sentimentos mais diabólicos que eu acho. É aquela pessoa que fica aflita, sabe? Que fica inquieta, que fica amargurada, que fica entristecida quando ela vê alguém alcançar uma posição que ela não alcançou. Isso é diabólico. Hoje você encontra isso dentro da igreja toda hora e todo instante. O irmão ali, Deus fez uma obra maravilhosa. O irmão ali conseguiu um emprego maravilhoso, um grande salário. Conseguiu comprar um carro novo. Nessa crise está comprando carro. Não aceito. Deve estar roubando. Tenho certeza que... Irmãos, isso é diabólico, isso é demoníaco. Não pode, não aceito, não tem condições. Como é que eu não tenho? E como é que ele tem? Como é que ele conseguiu isto? Eu ainda não consegui. Por que Deus deu a ele e não deu a mim? Eu não... Inveja, sentimento diabólico. Você sabe por que muitos pastores me criticam severamente, me chamam de falso profeta, de herege? Não é por causa da palavra, não, porque eles têm Bíblia. Eles acompanham na Bíblia, eles ouvem o programa de rádio. O que nós pregamos aqui na igreja, o que nós pregamos na rádio, está aqui, Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica do Brasil, edição, revista e atualizada no Brasil. Isso aqui não é um livro de Allan Kardec. Isso aqui não é uma Bíblia que o pastor Carlos Magno escreveu em casa. Já disseram isso. Cuidado, que esse pastor aí escreveu uma outra Bíblia. Imagina como é que eu poderia escrever uma outra Bíblia. Então quando eles criticam, não é por causa da palavra, não, porque eles conhecem a palavra. Quem é que é maluco de não conhecer a palavra? Quem é que não sabe acompanhar na Bíblia e dizer, realmente está aqui, é verdade, está na Bíblia, está escrito, é a palavra de Deus. Mas quando eles se levantam, e às vezes com muito ódio, com muita ira, é por causa da inveja que eles sentem. São invejosos, sentem inveja. Você sabe por que a maioria dos líderes religiosos daquela época entregaram Jesus a Pilatos? Você acha que foi apenas porque eles estavam incomodados com a pregação de Jesus? Não foi por causa da pregação, não. O que incomodava muito a eles era a inveja, porque eles se sentiam os donos da religião. Eles imaginavam que eles eram o suprassumo do conhecimento. E quando viram Jesus de lá trazendo uma palavra que o povo ouvia e dizia glória a Deus, eles se encheram de inveja e disseram, mas como é que é possível? Nós temos seminário, nós temos título de PhD, nós somos doutor em divindade, nós somos o sumo sacerdote, e vem este aí da Galileia e está trazendo uma palavra, e o povo está seguindo ele. Não pode isso. Você quer ver só, pastor, mas foi por inveja? Foi. Segura um pouco Gálatas e vem comigo ao livro de Marcos, Marcos, capítulo 15, Marcos 15, versículo 9.
Vamos conferir se é verdade o que o pastor está dizendo. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos fez uma pergunta à multidão, né? Era a celebração da Páscoa e havia um hábito naquela época de se libertar um prisioneiro. Então traz Barrabás aí. Vamos lá, coloca Barrabás diante de Jesus. Quem é que vocês querem? Vocês querem que eu solte esse ladrão aqui, esse assassino? Ou vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Quer dizer que Pilatos, mesmo sendo um homem ímpio, Pilatos percebeu que a atitude daqueles religiosos era movido por um sentimento de inveja contra Jesus. Eles não tinham argumentos que justificasse o porquê daquela perseguição. Pilatos disse: olha, é por inveja, eu vou fazer um teste com ele. Vocês querem que eu solte ele, ou vocês querem que eu solte aqui o bandido e assassino? Olha o versículo 11. Mas estes quem? Os sumos sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Foram lá, se intrometeram no meio do povo. Grita aí, Barrabás, é melhor Barrabás. Este aí da Galileia não presta. Manda soltar Barrabás. E a multidão, né, foi incitada por eles e começou. Alguém me disse semana passada, foi ao meu gabinete, acho que foi a Patrícia, e a Patrícia estava me dizendo: pastor, providencia colocar um templo lá em Afogados, tem tanta gente, pastor, pedindo a igreja, porque é distante, problema de ônibus, despesas, tal, né? E ela dizendo: o senhor sabe, pastor, tem uma igreja lá em Afogados, não sei se é metodista. Olha, eu fui um dia no culto, pastor, mas nunca vi tanto ódio contra o senhor. E ela disse: sabe, pastor, disse que um dia, quando o nosso programa de rádio foi tirado do ar, na rádio evangélica, disse que esse pastor fazendo o culto, ele disse: olha, graças a Deus que aquele falso profeta perdeu o programa de rádio. Vocês estão vendo como isso não é de Deus? Você está vendo como esta palavra que ele prega não é de Deus, isso é do diabo? E disse que a igreja em silêncio ouvindo. Aí ele disse que ele ficou nervoso, vermelho. Aí começou: e vocês ficam parados, vocês têm que comemorar, grite. Daqui a pouco estava todo mundo gritando: ah, glória, glória. Você vê que muitas das vezes as atitudes que as pessoas tomam não são atitudes pessoais, são atitudes incitadas por esses indivíduos. Incitam as pessoas. Você vê como eles fizeram em relação a Jesus? Vamos voltar a Gálatas capítulo 5. Volta lá para o texto de Gálatas. Gálatas 5, versículo 21. Depois Paulo disse: bebedices. Olha, meus irmãos, o álcool é uma coisa tão perniciosa que o álcool leva por vezes as pessoas a praticarem outros atos degradantes. Por exemplo, há pessoas que, enquanto não ingere o álcool, ela tem um tipo de comportamento. Quando ela ingere o álcool, às vezes se torna uma pessoa depravada, às vezes se torna uma pessoa violenta, às vezes começa a praticar atos imorais, coisa que ela no seu estado natural não praticaria. Mas o álcool incita a pessoa a isso. Você pode ver que muitas das coisas que estão relacionadas aqui, Paulo está mencionando como obras da carne, muitas das vezes elas são encorajadas pelo álcool. Muitas vezes a pessoa faz quando ela usa o álcool. Por isso que Paulo disse: olha, quem pratica bebedice, quem é dado ao álcool, quem vive, né, como escravo do álcool, nunca herdará o reino de Deus. Como se pratica bebedice hoje? Eu fui aos Estados Unidos, eu estava em Miami, eu tive que contratar um guia, porque eu não falo inglês, né? Eu só falo inglês para minha mulher quando eu digo I love you. Não sei só nem falar isso. Ela me responde lá que ela fala inglês, mas eu não falo nada. Eu falo muito mal o português. Estou melhorando um pouquinho com a ajuda da doutora Judite ali, que está consertando algumas coisas, né? Está me devendo aquela listinha, viu, doutora? Então, e essa pessoa que eu contratei, que é brasileiro, mas que mora lá já há 30 anos, fala inglês muito bem, e me indicaram essa pessoa, e eu senti prazer em contratá-lo, porque disseram: não, ele é crente,
Ele é uma pessoa crente, frequenta a igreja batista e tal. Aí eu comecei a trabalhar com o rapaz, ele, né, me orientando. Aí no segundo dia que a gente estava junto, ele, vamos almoçar. 2h da tarde fomos para um restaurante almoçar. Aí quando sentamos no restaurante, eles traz aí uma beer. Eu não sei inglês, mas aquele nome me soou. Eu digo, beer é cerveja. Eu digo, será que eu entendi errado? E daqui a pouco o garçom veio e trouxe uma cerveja. Aí ele botou 2 copos. Eu digo, isso aí é o quê? Cerveja para mim? O irmão não bebe uma cervejinha? Eu digo, nem uma cervejinha, nem uma cervejona. De maneira nenhuma. Ele disse, não, mas nem a loura, nem a morena. Né? Nem a loura suada, nem a loura enxuta. Não bebo nada. Disse, não, mas não tem problema, uma cervejinha. Jesus bebia, Jesus também gozava a vida. Jesus gostava de uns drinks. Você vê? Dizer que Jesus gozava a vida e gostava de uns drinks, meu irmão. E eu fiquei pasmo. Outro dia a irmã aqui em dezembro disse que foi a uma festa de Natal de família. E estava lá várias famílias reunidas, tudo crente, ou pelo menos todo mundo com rótulo de crente. Ela disse que, pastor, olha, a mesa estava lá posta e havia garrafões e mais garrafões de vinho para celebrar o Natal. Eu achei estranho, porque eu vi vinho em abundância, né? De repente fosse aquela coisa de tomar eu não tomo nenhum, sabe? Eu não tomo nada, não aguento nem sentir o cheiro, quero nem sentir o cheiro. Tudo que eu tinha que beber na minha vida eu já bebi, meu irmão. Quando eu estava lá fora morto em delitos e pecados. Hoje nem o cheiro eu quero sentir. Ela disse, de repente, pastor, aí foi servir, serve um copinho. Quando vieram da irmã, ela disse, não, eu não bebo. Por que a irmã não é só para a gente celebrar o Natal, fazer um drink? Ela disse, não, nem para fazer drink, nem para nada. Eu celebro o Natal na igreja, eu celebro o Natal louvando, adorando, glorificando o Deus bendito. Diz que a turma achou estranho, começaram a criticar, mas como é que pode e tal, também não é dessa maneira, também não pode ser fanático, aquela coisa toda. Ela disse, pastor Carlos Magno, 2 horas depois, pastor, haja drink para cá, haja drink para lá, e copinho para aqui, e copinho para colar. Esse pastor, olha, só precisava ter visto o que eu vi com esses olhos. Já tinha gente, pastor, chamando Jesus de Eusébio. Eusébio é o nosso Eusébio não, Jesus. Já tinha gente trocando as pernas. Pai do Senhor, irmão, Feliz Natal, a glória. Você sabe que hoje, para tudo nesse mundo se bebe hoje, né? Morreu alguém, aí eles bebem. Bebe porque morreu. Nasceu alguém, nasceu o filho de fulano, vamos comemorar o nascimento do filho. Bebe porque perdeu o emprego, bebe porque perdeu o emprego. Arranjei um emprego, vou beber para comemorar porque arranjei um emprego. Tudo tem bebida, meu irmão. Paulo disse, olha, a bebedice, quem é dado ao álcool, não herdará a vida eterna. O teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Ou você acha que Deus habita dentro do nosso corpo, dentro do seu templo, e Deus fica satisfeito em sentir o bafo da cerveja número 1, ou da Kaiser, ou da número... Tem a número 10? Tem? Não, né? Tem uma aí que é a 10. Nota 10, cerveja. Não tem uma nota 10? Qual é aquela? Não me lembro a marca. Bom, não importa aí. É uma marca dessa aí estranha que existe por aí afora. Então não pode. O cristão, irmão, não tem essa coisa. Não, mas só uma dose, pastor. Só um drink, pastor Carlos Magno. Só para... Nada, não pode, não deve. Bom, e ele diz aqui, ele encerra essa lista de obras da carne. Veja que são obras da carne. Obras da carne. Os falsos profetas dizem que é a pombagira que faz isso aqui. A Bíblia diz, não, é a obra da carne. É consequência da pessoa não ter Deus na vida dela. O pecado de Adão nos separou de Deus. Nós ficamos na carne, separados de Deus. Quando nós somos reconciliados, não estamos mais na carne, mas no Espírito. Aquele que se une ao Senhor, se torna o quê? Um Espírito com Ele. Então, enquanto está na carne, pratica isso aqui. Agora, depois que adentra a igreja, se continuar praticando, é a prova cabal de que não é de Deus. Não tem jeito. Não tem forma, né? Então ele diz, glutonaria. Em algumas bíblias fala orgia,
que é a mesma coisa. Porque esta palavra, orgia, glutonaria, ela teve início, ela era muito aplicada naquela época a uma festa que era celebrada, né, pelos povos ímpios em honra a um deus pagão, que era o deus do vinho, que era um deus chamado Dionísio. Então eles faziam uma grande festa para celebrar Dionísio, que era o deus do vinho, era um deus do paganismo. E a festa começava, né, parecendo uma coisa muito pura, muito inocente, sem maiores consequências, né? Mas lá para as tantas, meus irmãos, ela se transformava numa tremenda orgia. Era a lei do vale tudo, é o carnaval de hoje. A princípio parece uma coisa inocente, não parece? Mas qual o problema? Uma musiquinha alegre aí, né? Tchau, Yao-chan, Ya-chan, ya não sei o quê. O que é que tem, né? Uma coisa tão sem importância, pastor, não tem muito problema, aquela coisa toda. Lá para as tantas, meu irmão, se transforma numa orgia sem fim. Os pagodes da vida, essas festas profanas que estão aí fora. Então Paulo disse, olha, tudo isso é orgia. E quem vive envolvido com esse tipo de coisa, Paulo diz, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem são os que praticam essas coisas, mesmo depois de conhecer a palavra? O crente carnal? O irmão que está fraco porque não faz jejum? Eu vejo a turma aí fazendo jejum, o cinto passar de um lado para o outro, de tão magro que fica tanto jejum, e pratica isso aqui. Eu vejo as pessoas, meus irmãos, com uma capa de religiosidade, mas o comportamento diabólico, o farisaísmo era assim, os fariseus viviam desta forma. E diz, não, mas é um crente. É um crente, é um crente, é um crente. Quanta prostituição dentro da igreja. Quantas pessoas, meus irmãos, sabe, com atitudes satânicas. Quanto adultério. Quantos lares destruídos. Você não imagina quanta coisa podre tem acontecido aí, dentro da igreja. E a pessoa está com a Bíblia debaixo do braço, Pai do Senhor, irmão, tu és um abençoado, tu és um predestinado. E por baixo dos panos, por trás das cortinas, praticando tudo isso aqui. Paulo disse, não herdarão o reino dos céus. Não são de Deus. Às vezes, a pessoa é de Deus, não tem o conhecimento, e ela é induzida a praticar essas coisas. Alguém induz ela ao erro. Isso era o que estava acontecendo na Galácia, e Paulo foi lá e interviu, porque senão iam fazer da igreja um pandemônio. Agora, no versículo 24, ele disse assim, e os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus, diga amém. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O que está em pauta aqui? Quem é que está em pauta aqui? A quem é que Paulo está se referindo? Quem é essa gente que Paulo diz? Os que são de Cristo Jesus, os predestinados, os eleitos de Deus, aqueles que a Bíblia diz são a habitação do Espírito Santo. Aqui está em foco, meus irmãos, aqueles que ouviram a palavra da verdade, creram e foram selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo diz, olha, os que são de Cristo crucificaram a carne, não tem mais nas suas vidas esse fruto aqui da carne, essas obras aqui da carne, porque o Espírito Santo sepultou a velha criatura. Um dia nós estivemos no meio dos filhos do diabo, mas houve um momento, meus irmãos, que Deus nos resgatou deste mundo de trevas. Olha só, adianta um pouquinho aí em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Confira na tua Bíblia. Olha o que aconteceu contigo, o que aconteceu comigo, e o que acontece com todo aquele que Deus predestinou a este mundo. Cada um no seu tempo, é claro, né? Há muita gente que está lá fora aí, nos galos da madrugada, na galinha do meio-dia, no pintinho da meia-noite, mas que um dia vai ser resgatado. Se é de Deus, vai ter que vir, meu irmão. Tem muita gente aí envolvida com seita, com corrente, com óleo, com enxofre, com idolatria. Tem muita gente aí atrás de Padre Marcelo Rossi, e porque ouvira de Jesus e não sei o que lá, e Paulo diz, com vira de Jesus em tudo, tu não entrarás no reino dos céus. Como você pensa que entra? Você pensa que é só colocar uma batinazinha preta, fazer uma vozinha de gay e dizer que é de Deus? É ruim, meu irmão. Não, mas ele é tão simpático, pastor, rapazinho simpático.
Vai por simpatia para tu ver. Deixa levar por simpatia que tu vai ver o resultado. Então ele diz assim: Ele vos deu vida, estando você clamando, implorando, usando o livre-arbítrio, aceitando Jesus. Ah, não é assim não? Mas ele não diz que tem que aceitar Jesus, que é quando aceita Jesus que recebe vida? Paulo disse: não, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer que nós estávamos o quê? Mortos. E Ele nos deu vida. Nos quais o quê? Delitos e pecados andastes outrora, antes de sermos chamados por Deus, antes de sermos reconciliados, segundo o curso deste mundo. Que mundo? O mundo Aion, o mundo da perdição. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, o espírito maligno, diabólico, que agora atua nos ares. E se você abrir uma janela, ele volta com mais 7. Não. Do espírito demoníaco que agora atua onde? Nos filhos da desobediência, os filhos do diabo, a semente da perdição, os vasos de desonra, o joio, o cabrito, o homem da iniquidade. Aí ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Quer dizer que houve um período da nossa vida neste mundo que nós estivemos neste mundo aqui de trevas. Vivíamos no meio dos filhos da desobediência, dos filhos do diabo, segundo as inclinações da nossa carne. Não tínhamos o Espírito de Deus na nossa vida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza carnal, filhos da ira, como também os demais. Quer dizer, veja, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é a marca, ele é o selo que prova de que uma pessoa pertence a Cristo. Por isso que Paulo diz: os que são de Cristo, na antiga aliança, os judeus consideravam como prova de que a pessoa era de Deus, quando ela fazia a circuncisão. A circuncisão era o selo, era a marca, era o sinal. Algumas seitas pagãs, algumas religiões pagãs, faziam uma tatuagem no corpo da pessoa, e aquela tatuagem, que normalmente era a imagem de um dos deuses pagãos, era a prova de que a pessoa era filho daquele Deus. Na nova aliança, o que prova se uma pessoa é de Cristo, se uma pessoa é de fato, de verdade, propriedade de Deus, não é ter uma Bíblia, porque Bíblia qualquer um pode ter. Não é o fato de vir uma igreja. Todo filho de Deus vem à igreja, mas nem todo que vem à igreja é filho de Deus. Tem muito joio no meio do trigo, tem muito lobo vestido de ovelha, ou não tem? Então o que prova, pastor? O batismo com o Espírito Santo. Isto é a prova. Então, é absolutamente impossível, meus irmãos, que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela ainda venha apresentar as obras da carne na sua vida. Se a pessoa não está vivendo uma vida vitoriosa sobre estas obras da carne aqui, não pertence a Cristo, não é de Deus, não pode ser de Deus. Como é que você pode dizer que uma pessoa é de Cristo, se a pessoa está na igreja, ouve a palavra, diz que tem o Espírito Santo e pratica essas coisas diabólicas? Não é de Deus. Esta é a verdade da Bíblia, é uma verdade dura, mas é a verdade. É a verdade. Quem é de Cristo não produz as obras da carne. Ela produz o que, pastor? O fruto do Espírito Santo. Paulo mostrou isso. Gálatas 5. Volta lá em Gálatas. Não, você volta. Eu é que fechei a minha Bíblia aqui. Gálatas 5, versículo 22. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito. Agora ele vai dizer o que é que o Espírito Santo produz na vida de um filho. Veja só. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Este fruto aqui que Paulo se refere não é uma coisa que o homem possa produzir por ele próprio. Isso aqui, meu irmão, não é resultado de obras da lei. A pessoa não passa a produzir esses frutos aqui porque jejua, porque fica muitas horas de joelho no chão, porque sobe o monte para buscar poder, para se consagrar. Absolutamente não. Isto aqui é algo
que só o Espírito de Deus pode produzir na tua vida, meu irmão. Você pode se arrebentar de fazer as obras da lei, não vai produzir nunca isso aqui. O homem sem o Espírito Santo, meu irmão, ele só produz as obras da carne. Mas o homem reconciliado com Deus, o homem que está selado com o Espírito Santo de Deus, este tem que ver obrigatoriamente o fruto do Espírito se manifestando na sua vida, mas se manifestando na sua vida como algo divinamente produzido. Esta é a verdade da Bíblia. Então, o que é o fruto, pastor? Olha, é um conjunto de verdades morais que o próprio Deus implanta no nosso caráter. O fruto do Espírito é um conjunto de verdades morais, vou repetir, de qualidades morais que o próprio Deus implanta no meu caráter, implanta no teu caráter. Paulo cita uma lista dessas qualidades, está aqui, né? E ele começa pelo amor. Você vê que o amor é o principal. O amor é o solo, é a terra fértil, onde todas as outras qualidades, as outras virtudes são cultivadas. Tudo começa pelo amor. O amor para com o próximo, o amor para com Deus. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, meu irmão, ela sente um desejo profundo de agradar a Deus e de agradar ao próximo. Toda pessoa. Se você vê uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo, e ela não é uma pessoa que deseja agradar a Deus, que procura fazer a vontade de Deus, que ela não sente prazer pelo bem do seu semelhante, não tem Espírito Santo nenhum. E este amor aqui, João disse que não pode ser apenas um amor de palavras. João disse, não amemos, né? Apenas de boca, de língua, mas de fato e de verdade. Segura um pouquinho aí, vai lá em 1 de João. 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quer dizer que João estava dizendo, olha, esta coisa de dizer que ama só de palavra não tem valor algum. João disse, se você ama, você tem que provar isso com fatos, com atitudes que provem que você ama. Por isso que ele deu o exemplo, né? Ele disse, se você vê um irmão seu padecer necessidade, você possui recursos que poderia ajudar a pessoa, e você se finge de bobo, e você vira as costas, ele disse, você não tem amor nenhum dentro de você. Se você vê a igreja de Jesus, precisa de necessidade, tem necessidade, precisa de ajuda, precisa do teu dízimo, precisa das tuas ofertas generosas, e você se faz de besta, e ignora as necessidades da igreja, João disse, você não tem o amor de Deus dentro de você. Você não ama a Deus de coisa nenhuma, você é um mentiroso, você é um falso, você é um hipócrita. Você vê que o amor tem que ser expressado com atitudes. Atitude de amor, não palavras de amor. Porque é muito fácil dizer que ama, né? Oh, irmão, eu te amo muito, irmão, eu te amo muito. Na hora que você precisa da pessoa, o irmão fica léguas e léguas de distância de você. Quer dizer, amor só de palavras, isso não tem valor nenhum. Veja que Deus nos amou de tal maneira que Deus se fez carne, assumiu um corpo para que Ele sacrificasse aquele corpo em favor da nossa vida. Este é o verdadeiro amor. Depois o apóstolo diz alegria. Esta alegria aqui que o Espírito Santo gera na nossa vida, isso não é uma emoção artificial. Esta alegria, meus irmãos, é o resultado da ação do Espírito do Deus Todo-Poderoso na vida de um eleito dele. Todo cristão, todo filho de Deus, ele tem que irradiar alegria no seu semblante. Ele tem que irradiar alegria no seu relacionamento com o próximo. Não pode um crente em Jesus viver triste. Mas é o que você mais vê aí fora. Você passa pelas pessoas que vivem na lei, que não conhecem a palavra, né? Aquele semblante de tristeza. Parece que não saíram de um culto, não, parece que saíram de um velório ou que vão para um velório. Pessoas tristes, pessoas acabrunhadas, aquele semblante fechado. Já reparou para isso? Já olhou para isso? Não pode, meu irmão. Crente em Jesus tem que irradiar alegria. Tu tens que ter um semblante de felicidade. Tem que haver aquela coisa, sabe? Que você olha para o rosto da pessoa e sente um bem-estar. Você vê que até na maneira de ofertar, a alegria tem que estar presente. Paulo diz aos Coríntios o quê? Deus ama a quem dá com... Você vê? Até quando você vem trazer a tua oferta, você tem que vir com um sorriso nos lábios.
Tem que fazer isso como uma coisa prazerosa, não é como uma coisa ruim, pesada. Oh, meu Deus, ai, tem que dar oferta. Eu podia usar esse dinheiro para comprar uma calça, uma camisa, para ir no cabeleireiro. Mas a Bíblia diz que tem que dar, que para fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Eu sou obrigado, né? Paulo disse, não, Deus não recebe isto. Tem que ser com alegria. Eu não consigo conceder uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa rabugenta. Sabe, aquelas pessoas intragáveis. Não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Você diz, mas fulano é intragável. Pessoazinha, sabe, amarga, né? Não pode. O fruto do Espírito é alegria, meu irmão. Dá uma olhada para o teu irmão, dá um sorriso para ele, diz alegria, abençoado. Diga abençoado, alegria, meu irmão. Diga sorria. Fala para ele, diga sorria, meu irmão. Aleluia. Mas Paulo diz que o Espírito Santo, ele também faz gerar na nossa vida a paz. Porque olha só, meu irmão, a queda do homem, ele destruiu completamente essa paz com Deus. Mas quando o homem é reconciliado com Deus, ele volta a ter paz. Paz com Deus, paz com o próximo, paz consigo mesmo. Toda pessoa que tem o Espírito Santo tem que ter paz. A paz é o contrário do ódio. A paz é o contrário da desavença, das contendas, da inveja, dos conflitos. É paz. Quem é que gera paz na nossa vida? O Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, tem que ter paz. Tem que ser uma pessoa longânima, tem que ter longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? É a paciência para suportar ofensas. Toda pessoa longânima, ela tem paciência com as atitudes erradas das pessoas, e ela consegue controlar a sua ira, ela consegue suportar as ofensas sem expressar desejo de vingança. Só o Espírito Santo faz isso. Você ser ofendido por alguém e você não manifestar desejo de se vingar daquela pessoa. Você não gosta, você fica chateado, às vezes você até fica... Mas você não tem desejo de vingança. Você, daqui a 2 minutos, você já perdoou a pessoa, acabou tudo. Isto é longanimidade. Benignidade. Pessoa doce, ela tem uma atitude de doçura, ela tem um temperamento doce. Quando ela é magoada por alguém, ela não se mostra uma pessoa inflexível, fechada. Oh não, fulano me magoou, eu agora não quero mais assunto. Olha, mas o irmão quer pedir perdão, o irmão se arrependeu, o irmão estava nervoso. Não, diga a ele que está perdoado, agora não quero nem olhar para a cara dele. Tem o Espírito Santo? Não tem Espírito Santo nenhum, meu irmão. Não te iluda, você não tem o Espírito Santo. Porque tem gente que é assim, é inflexível, meu irmão. Não é perdoador. Não, pastor, o negócio é o seguinte, pastor, olha só. Eu perdoo. Agora, pelo amor de Deus, quando ele passar por mim, ele passa numa calçada, eu passo na outra. O negócio comigo agora é assim. Não quero mais... Isso não é perdão, meu irmão. Isso não é uma pessoa benigna. Não pode. Uma pessoa que tem benignidade, sabe? Ela tem sempre uma atitude afável, ela é sempre uma pessoa cortês. Quando ela é procurada por aqueles que lhe ofendem, sabe? Ela está sempre com um sorriso nos lábios. Ô, meu irmão, o que foi? Eu queria lhe pedir perdão, está perdoado, não, fica tranquilo, glória a Deus, irmão, já esqueci. Abraça e passa a viver como se nada tivesse acontecido. Só o Espírito de Deus faz isso aqui, meu irmão. A bondade. Martinho Lutero foi um dos grandes expoentes da reforma. Ele disse que uma pessoa é bondosa quando ela se predispõe a ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades. Toda pessoa bondosa, ela está sempre pronta a estender a mão para quem está em necessidade. Sempre. Toda pessoa bondosa, ela tem que ter esta qualidade, ela tem que ter esse tipo de atitude. Senão não é bondosa. Fidelidade. Palavra fé, fiel, fidelidade, tudo tem origem, a mesma origem da palavra. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem que ser uma pessoa fiel a Deus, fiel à palavra, fiel ao pastor que Deus constituiu sobre a sua vida. Tem que ser fiel à palavra. Não, pastor, sabe o que é? Não, eu creio na graça de Deus, mas não saio da lei. Eu tenho os irmãos que eu amo, tenho muita amizade. Esta pessoa é fiel a Deus? Ela é fiel aos amigos. Ela está pouco se lixando para Deus, meu irmão. Ela não está se preocupando com palavra.
Não, sabe o que é? Não, eu creio, é tudo a verdade, mas daqui eu não saio. Ah, é? E você diz que tem o Espírito Santo? E você diz que você é uma pessoa fiel a Deus? Você não é fiel a Deus, você não é fiel a nada. Hoje um dos grandes dramas da igreja é a infidelidade à palavra. As pessoas não são fiéis à palavra, sabe? Uma coisa horrível, terrível, que hoje se implantou dentro da igreja, porque as pessoas não têm o Espírito, mas eles dizem que tem o Espírito. Não, tem o Espírito Santo, tem, batizou na água, não, fala em língua, falou em língua, a língua do galo, da galinha, oh, é o Espírito Santo. Quanta barbaridade, mas não é assim ou não é? Você já viu como é que se fala em línguas aí? Aí fora, eu passei 15 anos vendo isso, meu irmão. Tem gente que fica cuspindo aqui. Ô, irmão, peraí, calma. Não, é o Espírito cuspidor, pastor. O Espírito Santo está cuspindo muito hoje. Tá? E diz que é o Espírito Santo. Você também já viu, né, irmão? É ou não é, seu Raimundo? Bom, mansidão. Oh, como é bom uma pessoa mansa. Esta qualidade aqui, meu irmão, se manifesta na maneira cortês, né, de você tratar as pessoas. A pessoa que é mansa, ela é uma pessoa gentil. Toda pessoa mansa é uma pessoa humilde, é uma pessoa que se submete por inteiro a Deus. Toda pessoa mansa, ela se submete por inteiro a Deus, meu irmão. Porque isso é o Espírito Santo que faz. Pessoa que não é mansa, ela não se submete a Deus, se submete a ninguém. Ela não se submete a ninguém. Agora, por favor, não confunda mansidão com frouxidão. São duas coisas diferentes. Nada a ver mansidão com frouxidão. Jesus era um homem muito manso, né? Eu sou manso e humilde. Ele mesmo disse, eu sou manso. Mas quando ele chegou no templo, e estava lá a turma fazendo bagunça no templo, fazendo comércio dentro da igreja, ele foi lá, pegou o chicote e meteu a ripa. E virou as mesas dos cambistas e saiu para embora, né, rapaz? Vocês estão pensando que a casa de meu pai é isto? E botou todo mundo para fora debaixo de chicote. E tem gente que diz, oh, mas o pastor não disse que é manso, como é que de vez em quando ele... Que confunde mansidão com frouxidão, tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? E para terminar, Paulo disse, domínio próprio. Domínio próprio. É o autocontrole. É aquela coisa de autodisciplina, meu irmão. Todo crente em Jesus Cristo, ele tem que ter autocontrole se ele quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida espiritual. Paulo disse, olha, o atleta, quando ele quer ganhar o galardão, né? Ele se comporta conforme as regras, ele se domina, ele pratica o esporte dentro das regras estabelecidas. Ele treina, né? Ele gasta horas e horas todo dia, aquela coisa diária, porque ele tem um autocontrole, senão ele sabe que não vai ganhar. Então você tem que ter autocontrole, meu irmão, autocontrole. Você tem que ser uma pessoa que tem domínio. Quarta-feira à noite eu tenho que estar na igreja, ou quarta de manhã. Nada nesse mundo vai me tirar da igreja. Isso é coisa de autocontrole. Se você deixar a tua carne prevalecer, você não vem à igreja nunca, porque a carne quer que você fique em casa. Não, eu tenho um autocontrole, domingo de manhã eu tenho que estar na igreja, domingo à noite eu vou voltar para a igreja, eu tenho que estar nos cultos, eu tenho que ter um autocontrole, todo dia eu vou tirar meia hora, no mínimo, para ler a Bíblia, meditar na palavra, e escutar uma fita, escutar uma mensagem, estudar algum texto bíblico. Isso é coisa de autocontrole. Se você não tem esse domínio, você não faz nada na vida. E quem é que dá esse domínio? Quem é que dá esse controle? O Espírito Santo de Deus. Por isso que a pessoa que tem o Espírito Santo, meu irmão, ela tem obrigatoriamente que apresentar essas virtudes aqui. O filho do diabo nunca vai conseguir apresentar essas virtudes. Nunca. Ele pode mudar a maneira de vestir. Pode. Aí diz que a roupa... Há um ditado que diz que a roupa não faz o monge, né? É um ditado popular que diz isso. Ele pode mudar a maneira de vestir, mas ele não pode apresentar a virtude de Deus. Profeta Isaías, para a gente fechar a mensagem, Isaías capítulo 26, confira por favor, versículo 10, olha o que o profeta diz: ainda que se mostre favor ao perverso, se você tem Bíblia dessa igual a minha do altar,
essa de letra gigante da Sociedade Bíblica, página 934. Eu falei profeta Isaías, eu falei capítulo 26, eu falei versículo 10. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Olha só, ainda que se mostre favor ao perverso, ainda que você seja bondoso com ele, ainda que você ore por ele, ainda que você mostre Bíblia, ensine Bíblia, ele não aprende a justiça, ele não aprende a verdade. Deus disse, até na terra da retidão. O que é esta terra da retidão? A igreja. Se até na terra da retidão ele comete a iniquidade, ele comete o pecado. O perverso, o filho do diabo, ele entra na igreja, ele tem Bíblia, ele pode se fantasiar de crente, mas ele continua praticando coisas diabólicas. Adultera, mente, rouba, pratica divisões, facções, sabe? É aquela pessoa ruim, raivosa, irada. Todas as obras da carne permanecem na vida dele. Ele não atenta para a majestade de Deus. Ele não honra a Deus como Deus tem que ser honrado. Ele não glorifica a Deus como Deus tem que ser glorificado. Nem na terra da retidão, meu irmão, ele consegue, porque a igreja é um lugar bom. A igreja é um lugar de pureza. A igreja é um lugar onde há um ambiente bom, onde há Deus. A igreja é um lugar onde tem que haver um espírito de fraternidade, onde as pessoas têm que viver irmanada, onde está a família espiritual. E como é que uma pessoa consegue, num ambiente deste, viver cometendo coisas ímpias? Porque é filho da perversidade, porque é filho do diabo, não se converte nunca, não tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz, eles não têm o Espírito, nunca terão o Espírito de Deus. E para fechar, Apocalipse capítulo 22, para você ver que é verdade o que eu estou te dizendo. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Jesus disse a João, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quer dizer que o injusto, que é o filho das trevas, ele vai continuar fazendo injustiça. Ele não muda nunca. O imundo vai continuar sendo imundo. Ele pode entrar dentro da igreja, ele pode ter uma Bíblia, ele pode cantar, bater palma, ele pode até ajudar com a oferta, mas ele vai continuar sendo imundo. Chega uma hora, meu irmão, que as garras de lobo aparecem. Não tem jeito, não tem jeito. Às vezes engana um tempo, 2 tempos, mas não engana 3 tempos. Às vezes permanece um tempo, parece ser de Deus. Lá para as tantas, Deus mesmo cria uma situação para mostrar. A pessoa cria uma atitude que você diz, opa, isso não é de Deus, não pode, a pessoa de Deus não faz isto. Por isso que você vê aí a igreja tão desmoralizada. A igreja evangélica hoje não é respeitada, porque a igreja evangélica está cheia de pessoas que são imundas e que continuam imundas. Está cheia de pessoas que são injustas e que continuam praticando a injustiça. E para a sociedade é evangélico, não é evangélico. Oh, você viu lá o crente, não era crente. Não era crente, meu irmão. Oh, você viu o pastor, pegaram o pastor aí, que diz que tinha não sei quantas amantes, não era pastor. Ele usava um título de pastor, mas não era pastor. Oh, você viu o crente lá, disse que estava roubando. Oh, o crente que matou o vizinho, isso não era crente. Isso não era crente, meu irmão. Isso era um falso crente. Isto era o joio no meio do trigo. Isto era o joio no meio do trigo, meu irmão. Pessoa que é de Deus, ela é justa. O Senhor disse, continue justo na prática da justiça, na prática da palavra, na prática da verdade. O santo continue a santificar-se, que é o agiasmo, uma vida de temor reverencial a Deus, viver afastado do que é profano, uma vida de dedicação, uma vida de devotamento. Então você tem que ter muito cuidado com isto aqui, meu irmão. Você tem que saber discernir quem é de Deus e quem é do diabo. Cuidado com as tuas amizades, cuidado com quem frequenta a tua casa,
Cuidado com quem se aproxima de você, às vezes com Bíblia na mão. Aí você já abre a guarda, é um irmão, e às vezes é um mensageiro do diabo, para te causar o mal, para te causar problemas, para te colocar em situações difíceis, às vezes para se apossar do que pertence a você, fazer um ato de desonestidade, às vezes para criar situações que te afastem dos caminhos de Deus, te afastem da igreja. Nós já tivemos situações aqui nesta igreja, no passado, gente que se introduziu aqui no nosso meio, gente que veio de outras denominações, gente que tinha até título de pastora, e que não era pastora de nada, e criou situações difíceis aqui na igreja, mas passou um ano aqui com a capinha de ovelha, e na verdade era uma loba voraz. E na hora que foi desmascarada, criou um problema sem fim, e acabou formando um grupinho e arrastou muita gente para fora. Eu soube hoje de manhã, minha esposa me contou, nós tínhamos uma família aqui na igreja, seu Henrique, não é isso? As filhas, e naquela época, quando aquela gente criou aquela situação, aqueles rebeldes, aqueles filhos malditos, eles conseguiram arrastar algumas pessoas de Deus. Você sabe que o diabo sempre procura enganar quem? Os eleitos de Deus. Ele sempre procura causar um problema para os eleitos de Deus. E criaram aquela situação e tal e coisa, e arrastaram gente, e essa família saiu da igreja. E foram para outro lugar que eles dizem aí que prega graça, que na verdade não prega graça nenhuma, porque Deus não é Deus de divisão. Onde há divisão, não há Deus. E por favor, não venham com essa coisa, não, mas não é tudo Deus, não é tudo a palavra, absolutamente não. Não existe nenhuma igreja formada com espírito de divisão, isso é do diabo, isso é diabólico, pode usar a Bíblia que for, mas não é de Deus. E teve gente que foi, saiu, se juntaram, daqui a pouco a coisa foi por água abaixo, porque essas coisas têm que ir por água abaixo mesmo. E o homem, coitado, ficou sem coragem de voltar, ficou angustiado, ficou triste, e disse que o homem começou a beber. Você vê a que ponto leva uma pessoa, começou a beber, as filhas também não tinham mais coragem de retornar. Esse é um grave problema, porque há pessoas que a Bíblia diz que são débeis na fé. Tem gente que não, que dá a volta por cima e opa, outros são débeis. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Agora no carnaval, diz que as filhas, coitado, já não tinha mais igreja para ir, porque quem ouve graça, conhece graça, não aceita para outro lugar. Quem é cortado pela graça de Deus não vai para a igreja da lei. Aí não podemos, como é que a gente vai voltar agora? A gente foi iludido, nós fomos enganados, nós fomos seduzidos, né, por homens perversos e maus, por mulheres perversas e más. E agora? Sexta-feira agora, diz que esse homem bebeu, e quando voltava para casa bêbado, tropeçou na calçada, bateu com a cabeça do meio-fio e morreu. Não sei se alguém lembra dele, seu Henrique, senhor de cabelo branco já, homem já idoso, o senhor lembra? Morreu sexta-feira, tristemente assim. Diz que bateu a cabeça, que era sangue para tudo quanto era lugar, e não teve jeito nem de socorrer mais. Já imaginou a aflição que está essa família? Sabe o que é que Jesus disse? Ai daquele que fizer tropeçar a um desses pequeninos aqui. Ai daquele. Por que a pessoa chega a um ponto desse tropeçar? Porque foi influenciada por vozes diabólicas, malignas. Por isso você tem que estar atento, meu irmão. Muito cuidado, muito cuidado. Jesus disse: sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Prudência, sabe? Coisa mais difícil é você pegar uma serpente. Vê se é fácil. Coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque ela está sempre intocada, ela não dá bobeira. Ela sabe que se ela der bobeira, a turma vai lá com pau e pedra e mata. Ela sabe disso. Então ela está sempre escondida, sempre com cuidado, né? Porque ela sabe, ela tem prudência. Simples como as pombas, prudente como as serpentes. E eles imaginam que simples como a pomba é não usar batom. Jesus falou isso com os apóstolos. Os apóstolos usavam batom, é? Deus que me liga. Leia na Bíblia, falou com os apóstolos. E eles dizem: olha, tá vendo? A mulher tem que ter simples como a... E o apóstolo usava batom? Apóstolo pintava a unha? Quanta barbaridade, meu irmão. Quanto absurdo dentro da igreja.
Então, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus.